Bom dia a todos. Dando continuidade às atividades do Seminário Internacional Austrália-Brasil, gostaríamos de chamar os convidados da mesa redonda dessa manhã. A mesa redonda tem um título de Emoção, Perizhivanie e Subjetividade, transitando novos caminhos no legado vigotskiano. Para essa mesa, convidamos a professora Marilyn, da Universidade de Monash, o professor Dr. Nikolai Veresov, também da Universidade de Monash, e o professor Dr. Fernando González Rey, da Universidade de Brasília. We have a very exciting hour and a half today to present some ideas around, as Daniel said, about emotions, Perizhivanie and subjectivity. And the way we're going to be working this discussion this morning is for Nikolai Veresov to begin the proceedings in a moment, followed by Fernando González Rey, and then I will conclude with some examples from my own work and bring the ideas to a close. Then we have the possibility for you to ask lots of questions, to make comments, and to really enter into a dialogue and debate around these ideas to do with emotions, Perizhivanie and subjectivity. So I now call upon Nikolai Veresov to begin our discussions. Hello, everybody. Well, we call it a round table, but I don't want to use this table. I prefer just to stand when I'm presenting, if you don't mind. Or you want me to go back and sit at the table, which doesn't look like a round table. But imagine we all are on the same table. It's a big, big round, okay? Are you okay with that? Well, my task for today is not easy because the topic we are going to discuss is quite complex. And I just want to say that we already started this discussion when Fernando was visiting us at Monash in June. We had a discussion about Perizhivanie, subjectivity, and emotions. Well, and this round table is a continuation of that discussion. But between these two meetings, June in Australia and now here, we had a very intensive email exchange with Fernando about these things like Perizhivanie, emotions, and subjectivity. And I think it's not a big crime to open a secret for all of you that we are planning to write or to co-edit a book about this. So, and we are engaged for half a year. But my task is very complex because I have to say something which we discussed 6 months, but I have only 20 minutes for that. As you are teachers, you can understand how difficult it is just to present in brief what have been discussed during 6 months. But I will try to do my best, and if you feel uncomfortable, just give me a sign, and I stop immediately, then giving word to somebody else. As I said yesterday, answering the fantastic question from Helsinki about how to measure Perizhivanie, in my answer to that question, I mentioned that the problem with this concept of Perizhivanie is that many people understand Perizhivanie only as a kind of subjective or individual psychological function, like emotion or thinking or memory or perception, which means that they are describing Perizhivanie and they do research about Perizhivanie as some psychological reality, what happens in child's mind, as a psychological phenomenon. I'm 100% sure you understand the word phenomenon. Something we can capture and analyze through different
forms of representation of this Perizhivanie. And this is absolutely according to Vygotsky's understanding, because Vygotsky said that Perizhivanie is a psychological reality, is what child feels, how child reacts, or it's a child's attitude to the social realities. You can find this in his texts. That's absolutely correct and absolutely right. I can give you an example which probably Fernando and Marilyn already know, but just to update. There is one of publications of Vigotsky called Psychological Dictionary, Psychologiczny словарь. He published with his colleague Warsawa. And in that dictionary, there is a definition of Perizhivanie, and explanation of Perizhivanie is that Perizhivanie is everything which happens in child's mind when the child is reacting to some stimuli coming from outside. This is a common, let's say, everyday understanding of Perizhivanie. Even more, in Russian language, not in psychological language, it's everyday language, we use Perizhivanie just in this meaning, with this meaning. For example, it's not about me, not about you, but imagine, I did something wrong yesterday with my friend. I know it's not our story, we all are good people here, we never did anything wrong. But imagine, okay, I did something wrong yesterday. And I know that I did it wrong. It was very bad. And I feel sad, my emotions are not good, or feelings. I say to myself, Nikolai, how it happened you did that bad thing? So this is what we call Perizhivanie. When I'm trying to live through some situation which really makes me unhappy or happy, and look, in this very process of living through, can you call it simply emotional reaction? Is this only emotion here? Of course not, right? It's a combination, a mixture, a nexus of emotional components, my feelings, thinking, because what I do, I'm analyzing what I did, say that, my will, I say to myself, Nikolai, never again, please, otherwise you will have the same, okay? So, my memory, because I still remember what I did. So, this is what we call Perizhivanie. It's a complex configuration, if we say, complex configuration of different functions which we cannot separate. If you look on this Perizhivanie, you cannot separate memory from thinking, from emotions. They all together. It's a kind of organic unity of all these things. And therefore, we can call it a psychological system, if you like. Because Vygotsky said that separate functions are okay, but how they work in reality, they work all together. So, that's the common sense. But this is the level of discussion which is a discussion about Perizhivanie as a psychological reality, as a representation of psychological subjective configuration, using Fernando's excellent concept of subjective configuration, which I think fits quite nicely here. But as I said, this is only part of the problem. And the whole problem, if you have a big picture, is that if we analyze Perizhivanie as a psychological reality, and only as a psychological reality, we are at very high risk. And the risk is, we are at risk to repeat the same situation which happened when the concept of zone of proximal development was introduced. The concept of zone of proximal development was introduced in America first, and then later in Europe, in the late 70s, if I'm not wrong here.
And it was accepted by researchers not as a concept, not as a theoretical concept, but as a definition of some learning process. There are tasks the child can do alone, and there are tasks the child can do together with adult, and the difference between these two tasks is a zone of proximal development, and therefore it's very easy to apply to educational practices. Just do something together with the child, and then leave the same him to do alone, and everything is fine. So this concept was accepted as a reality. And it is a reality. We all have zones of proximal development, even adults. It's an empirical fact. But what was lost, the developmental potential of the concept was lost. This concept, zone of proximal development, was converted into this simple concept of scaffolding, which is just support or dynamic assessment. So, zone of proximal development now is working not as a concept, but as an instrument for arranging some educational settings in early childhood, in school, in university. And if you go to internet, you will see a lot of publications about zone of proximal development in the classroom, zone of proximal development in mathematics, zone of proximal development in engineering. Empirical reality, empirical reality. But in Vygotsky's theory, zone of proximal development was not an instrument. It was a concept which shows important aspect of development, of transition of intersocial into intrasocial. Vigotsky says that it's not about learning tasks only. The tasks, the challenges should help the functions which are only in the beginning of their developing to flourish, to develop. Vygotsky says that there are functions which are developed, and there are some functions which are in the embryonic stage, let's say. And for these functions to grow, the child should be included in some social situations, because development goes from social to individual. And therefore, zone of proximal development is a theoretical concept which helps us to understand how development happens. Do you see the difference between the practical applications of zones of proximal development and the idea of the zone of proximal development? And it took a very, very long time for community to understand that zone of proximal development has two meanings: psychological reality and theoretical concept. And they are, the word is the same, ZPD. Contents are different, because every theoretical concept has a theoretical content. And this is what happened with zone of proximal development for 20 years. Now, the same is going to happen with Perizhivanie. I don't want us to repeat the same story with this concept and lose 20 years of empirical studies without understanding that this is the concept, not only the reality. And what I'm going to show you now is that my task as a professor who is trying to do some theoretical discoveries in an area, to show what are possible ways to unpack the theoretical content of the concept of Perizhivanie. I'm not going to discuss Perizhivanie as a reality which we can measure. I'm going to discuss Perizhivanie as a concept in a theory, and the role of this concept and the content, what Perizhivanie means as a concept. Was it too difficult to follow? This is the summary. Perizhivanie, in my presentation, is not a psychological reality.
And subjectivity, it's a concept. And we have to do two things to reconstruct the concept. The content of the concept is the first we have to identify what aspect of the process of development this concept is related to. Do you remember I said to you yesterday, Vygotsky theory is unique. Every concept reflects a particular aspect of development. Okay? And the second task is to show the connections and relations of this concept with other concepts, principles, and laws of the theory. This is the only way of theorization of Perizhivanie. We have to look on the theory as a set of principles, concepts, and to find where is the place of Perizhivanie and how this concept is connected with all others. Because theory is the system of concepts. It's not a combination. It's not like a list of concepts. All concepts are connected to each other. That's the point. It looks okay. It looks quite interesting, yeah? It looks quite interesting, right? Do you agree? Do you know what it is? Okay. What is letter M here? Mass. Great. Can we measure mass? Yes, we do. When we go shopping, we put something in and then go to Kassa, they put it on, you see how many kilos, and then we pay. Yeah. But when we measure, do we really measure mass? This one? Of course not. We are measuring the weight, not the mass. For many people, weight and mass is the same. But for people who are doing physics, it's not the same. Because mass is the same all the time, weight can vary. The same weight can be different here, there. If you go up to the space, objects lose weight, but they still have mass. Mass here is a concept. And in this formula, mass is equal to energy. This is a equality between mass and energy. But look, when we are weighting, we can weight the mass, but we cannot weight the energy. We can measure the energy in measurement, but mass is different, weight is different. So here is all three concepts are together. You can understand the content of mass as a physical concept only in relation to energy and speed velocity. This is the only way. They three go together. They explain each other. No measurement, no grams, no kilograms here. This is the concept. This is we cannot measure. The same with Perizhivanie. We have to find the place of Perizhivanie. We have to find the concepts to which Perizhivanie is connected to. If we want to understand what mass is, look on this. If you want to understand what Perizhivanie is as a concept, we have to create something, at least two concepts or more, how it plays. Does it make sense? This analogy? It's a hard work, but I want to show the example how it might be theorized. So I see at least three aspects of theorizing Perizhivanie as a concept.
the list is open. There are much more options. But what I want to do now is just to show you the first and second only. It's not the whole job, just an example of how it might look. Because it takes a lot of time to discuss all these things. But just to show you what is the theoretical work in psychology. Okay, so the first is the connection between concept of Perizhivanie and the concept of social situation of development. Why it's important? It is extremely important because theoretically, social environment is not a factor which impacts development, it's a source of development of higher mental functions. Development starts from social, then to individual. Social situation of development is the initial starting point for developmental process. This is a definition of social situation of development, CCD. I highlighted by red the key words here. You see, it's a social situation of development, important. Then it's a relation between the child and environment. It's not just a situation, it's not the surrounding. It's a relation between the child and environment, social environment. When the child is active, interaction. Do you understand? The child is not just a passive. So the child is a part of that. And third, it defines the way and the form of developing of child's personal traits and subjectivity, by the way. Okay? It's very important. This is the core principal idea of Vigotsky. But where is the place of Perizhivanie here? If you look on a relationship between the child and the social environment, which is the social situation of development, we have to understand that these relations are not possible without child's Perizhivanie. Because every social impact is refracted by the child, and therefore different children react on the same situation differently. Even now, we are in a social situation, I hope in a social situation of development. But what I say is differently refracted in your minds, in your subjectivity. And I'm absolutely sure you understand me a little bit differently. That's always happened when with students, when we are lecturing and look what students record. You see that they, well, I didn't say that. No. So this is the example. So Perizhivanie is a prism through which social situation impacts and child reacts. It's very important from reflection to refraction. So mirror reflects, prism refracts. It's very important methodological findings of Vigotsky that the principle of reflection doesn't work. The principle of refraction should work. And therefore, you see how it's quite interesting. This is what Vigotsky says, that any kind of social impact or social stimuli are coming through child's Perizhivanie. And therefore, only because of that, this is the only way to understand the role
of social environment as a source of development. And the conclusion is, the social becomes the individual, interpsychological becomes intrapsychological only through Perizhivanie. Perizhivanie is a prism through which it becomes, social becomes an individual. It's not a linear process. It goes through Perizhivanie. And the second, Perizhivanie is what makes social situation a social situation of development. Because we all are in social situations all the time. But not all of them are social situations of development. But when we begin to feel, when we begin to переживать this social situation of development, we change this, we make this social situation of development. Therefore, 3 children being in the same situation, if they have different переживания of the same situation, they are in the same situation, but because they have 3 different переживания of this situation, they have different social situations of development. Do you understand what I mean? I think it's not as difficult, right? Therefore, in the same family, children at the same age, being together, having the same situation, they have different переживания, and therefore they have different developmental trajectories. So, переживание is the concept which explains why, in the same situation, children develop differently. It helps us to understand that every child has an individual developmental trajectory. Every child is unique in his or her developmental pathway. This is what переживание as a concept tells us. This is the content of the concept of переживание in this particular sense. This is the connection between the social situation of development and переживание, like energy and mass in Einstein. I wanted to show the second example, but as a coordinator says that I have only 3 minutes, I have to stop now. Not even 2, no. So, and just leave the next example for later. If you of the concept of переживание, instead of measuring weights, we have to understand what is mass. Okay? So I have to stop now. I should, because I respect the coordinator and the audience. Thank you very much. Thank you, Nikolai. So we go now to Fernando to present on this topic of subjectivity and Perizhivanie and emotions. Thank you very much, Marilyn. Ok, gente, como não estamos pressionados pelo tempo, foi muito interessante escutar ao Nikolai sair da visão mais clássica do Vigotsky, que normalmente circula em Ocidente, precisamente desenvolvendo em profundidade tema chave no pensamento vigotskiano, embora ter sido desenvolvido em corto período de tempo, como foi o tema da Perizhivanie. O sea, Vigotsky, e eu defendo isso, sempre lo defendi, é pensador vivo, foi pensador que nos deixou uma obra contraditória, cheia de ideias e de passíveis interpretações posteriores. Parece como se tivesse consciência da morte. Ele escrevia a passo acelerado, desenvolvia realmente uma quantidade de ideias fantásticas, e inclusive algumas, como Sinchenko, apunta contraditórias no mesmo texto, e evidentemente o tema da subjetividade tem sido tema precisamente escanteado, excluído da ciência pela hegemonia do positivismo, que gerou uma cosmovisão realmente neutral, orientada à objetividade do saber, que não apenas dominou o mundo ocidental, mas dominou a interpretação objetivista do marxismo soviético também,
que fue diferente ao marxismo de Marx. Foi um marxismo que foi escanteando a dialéctica e centrándose na materialidade como centro da organização dos processos sociais e dos processos humanos. Simultaneamente com isso, algo que dificultou, eu penso que os antecedentes da subjetividade na psicologia de base cultural histórica está precisamente na vocação dialéctica dos pensadores mais fecundos de aquela psicologia. E entre eles eu mencionaria, em primeiro lugar, Vigotsky, Rubinstein e, posteriormente, Ananiev, que é um pensador que merece ser resgatado precisamente pela ênfase, só que ele foi posterior, portanto, já se desenvolvia em um leque de linguagens e representações diferentes daquelas que caracterizaram o momento histórico em que Vigotsky e Rubinstein desenvolveram sua teoria. Eu quero fazer uma distinção substantiva entre subjetividade e subjetivismo, que foi a armadilha filosófica com que a filosofia positivista tentou escanear a subjetividade, partindo também da forma metafísica em que todo o pensamento moderno tratou com um sujeito. Porque, como dice o pensador marxista, o filósofo marxista, Frederick Jameson, realmente a modernidade nunca mexeu com a subjetividade. Ela mexeu com o cogito, em Descartes, e com a consciência, não precisamente com a subjetividade. Então, o subjetivismo é reconhecer no mundo intrapsíquico de um sujeito universal a capacidade de gerar um mundo que não tem nada a ver com a realidade em que esse sujeito está envolvido. A subjetividade é exatamente o contrário disso. A subjetividade é a forma em que emerge um novo processo humano nas condições da cultura que se caracteriza pelo carácter simbólico emocional da experiência vivida. A subjetividade é a experiência como é vivida pelo ser humano. E nesse sentido é sumamente dialéctica, porque a única forma que nós temos para encontrar um novo fenômeno capaz de expressar o carácter histórico, cultural e social do homem e da sociedade é precisamente um termo que nos permita a integração simbólico-emocional da diversidade de produções simbólicas que caracterizam a ação humana na cultura. Inclusive, no enfoque histórico-cultural, com muita frequência se tem tido um esquema simplificador da relação entre o social e o psicológico, precisamente abusando da fórmula do externo e o interno, que para mim é uma separação totalmente metafísica. E a expressão mais clara dessa metafísica está quando Leontief afirma que a necessidade interna se encontra com um objeto externo cultural e aí se transforma em um motivo psicológico. Eu gostaria de ter perguntado a Leontief, que já faleceu, e onde está essa necessidade que se encontra com o objeto? Ela é inerente ao organismo biológico? Como é que ela tem caráter psicológico? Apenas quando se encontra com o objeto. É que de um encontro mecânico se define uma mudança qualitativa do que é psicológico e do que é biológico. Essas e muitas contradições nós poderíamos destacar na versão que representou a procura do carácter marxista da psicologia no carácter objetivo do psiquismo humano. Quando nós analisamos a história da psicologia soviética, nós vemos que se tentou a todo custo identificar o carácter objetivo do psiquismo em atributos que eram externos qualitativamente ao próprio psiquismo humano. A reflectologia, primeira, de Besterev, todos os mecanismos da atividade nerviosa superior como justificativa dos processos psicológicos humanos, partindo de Pavlov. Posteriormente, a reactologia de Kornilov,
cuyo grupo integró precisamente a Leontief y Luria numa versión behaviorista reactiva de que o estímulo externo define a reacción psicológica, definiendo o psíquico como reacción, como un momento reactivo del sujeto humano. Vigotsky también fue parte de esa equipe. Porém, Vigotsky ven de una trayectoria familiar, cultural pero carácter judaico do mundo artístico con el cual él se envolvió prematuramente, y simultáneamente Vygotsky teve un profesor que es un tema que sabe na psicología soviética, disculpen, na psicología rusa actual, pero el psicólogo soviético más eminente ainda vivo, Sinchenko, que precisamente destaca cómo Speth, que fue fusilado por Stalin en 1937 y era fenomenólogo, y aliás tenía un libro que era Pensamiento y Palabra, y fue maestro de Vygotsky, como Speth es a vía central pela cual, unido a su relación con a arte, entra el tema da cultura en Vygotsky. Entonces, evidentemente que Vygotsky tem uma pluralidade de influências muito grandes. Nós temos tido em psicologia duas tendências fatais. Primeiro, a ignorância da filosofia. Por exemplo, o primeiro que critica o subjetivismo na história da filosofia moderna foi Husserl, verdade? Que tenta transitar em um modelo idealista de consciência pelo carácter trascendente e inmanente de esa conciencia, mas que integra un mundo na intencionalidad humana. Y precisamente critica a filosofías subjetivistas tentando dar cuenta de un tipo de integración cualitativa, hombre-mundo, que evidentemente levara a una nueva unidad cualitativa. Tanto Kurt Lewin, que fue un fenomenólogo, como Speth, fueron influencias grandes en el pensamiento vigotskiano. Y evidente que estas influencias, si no hacemos un análisis detallado en las construcciones vigotskianas, nos vamos a encontrar. Entonces, la subjetividad no tiene nada a ver con el subjetivismo. La subjetividad es una nueva cualidad. ¿Dónde está Marilyn para que ¿quién está encargado de agua aquí? Un poco de agua. La subjetividad es una integración cualitativa de dos tipos de procesos que se especifican en la cultura. Primero, simbólico, que es algo que con frecuencia se confunde con lo cognitivo, mas no puede se confundir. O simbólico integra todos los elementos sustitutivos que sintetizan multiplicidades de fenómenos objetivos en una lenguaje imaginaria y conceptual, muy obrigado, Elías, específicamente humana. Es muy interesante cómo un cierto marxismo mecanicista siempre enfatizo posterior a Marx, porque Marx desenvolvió una antropología filosófica que fue totalmente escanteada para la psicología soviética. Eso está muy bien desenvolvido en un trabajo de Radzihovsky, que fue un grande psicólogo soviético, embora que después fue funcionario, en fin, con independencia de los problemas pessoais das historias, aquí estamos analizando los pensamientos. Y Radzihovsky tiene varios artículos conjuntos con Davidov, y precisamente él enfatiza cómo todos los aspectos de antropología marxista, que precisamente tracían implícitamente el tema de la subjetividad, fueron escanteados do arcabouço filosófico da filosofía soviética. Entonces, porém, nos encontramos, tanto en Vygotsky como en Rubinstein, tres conceptos que claramente sinalizan a emergencia de un nuevo tipo de fenómeno psicológico específicamente humano y de una génesis cultural, social e histórica, que son el concepto que Nikolai defendía de Perizhivanie. Por ejemplo, cuando Nikolai falaba que no es un concepto puramente psicológico, que corre un riesgo cuando nos tratamos él como un concepto puramente psicológico.
Esse risco só seria possível se nós separamos o psicológico do mundo. Mas quando nós compreendemos o psicológico como subjetividade, evidentemente a nova qualidade que essa subjetividade envolve em conceitos que eu vou entrar a explicar agora, o mundo está expressado no ser humano num nível simbólico emocional, não num nível objetal externo. O mundo está na dialogicidade dos sistemas de relacionamentos humanos. Porque é impressionante como o conceito de Marx, tão importante e central no marxismo, de relações de produção, ficou totalmente escaneado na psicologia cultural histórica, onde o conceito de relação passou a ser relação com o objeto e, secundariamente, relação com o outro. Por isso é que, se nós analisamos a trajetória do pensamento soviético, psicológico e social, vamos a ver que existe um paradigma em Bakhtin que é dialógico, verdade? Subjetivo, e depois vou explicar por quê, e relacional, e que tem uma expressão epistemológica hermenêutica, porque precisamente a procura da objetividade, se centrar no objeto, na relação do externo e o interno, e o reflexo, o que trouxe por consequência foi um reducionismo positivista no plano experimental da psicologia. Se nós analisamos as pesquisas empíricas até a década dos anos 70 na psicologia soviética, a maioria delas são pesquisas experimentais das funções psicológicas. E precisamente o conceito de Perizhivanie e o conceito de sentido em Vigotsky se orientam a procurar novos modelos conceituais para categorias psicológicas. Superar a taxonomia da função por novos tipos de unidades capazes de integrar a processualidade da ação com a organização da consciência, com o caráter gerador da consciência e com a integração do cognitivo e o afetivo. Por isso, tanto o conceito do princípio da unidade da consciência e atividade em Rubinstein, quanto os conceitos de sentido e Perizhivanie em Vigotsky, são conceitos que estão norteando a um novo tipo qualitativo de fenômeno psicológico, irredutível, como colocava o Nikolai ontem, irredutível à suma das funções. Quando estamos falando de Perizhivanie, no sentido em que Vigotsky introduz o termo, não estamos falando de suma de funções, estamos falando de novos sistemas em que o cognitivo e o afetivo se organizam como uma unidade autorreguladora que tem força sobre o comportamento e sobre a expressão subjetiva da pessoa. O conceito de Perizhivanie avança a ideia de subjetividade, embora Vigotsky não use explicitamente o termo, pela aquela batalha entre idealismo e materialismo que era o centro em que se politizou, se ideologizou, e todo o que cheirara a idealismo era escanteado do discurso científico. Chegando a esse ponto, eu sinto que outro problema, Marilyn, por onde vou, que coloquei aqui, quantos minutos tem? Oh, I am, estou confortável. Outro aspecto central é, nós temos tratado a matriz cultural histórica de pensamento desde perspectivas que são ahistóricas e aculturais. Ou seja, se nós partimos de uma concepção cultural histórica, as teorias não podem ser eternas, as teorias não podem ser ahistóricas, e simultaneamente temos que considerar os impactos que um momento histórico, a través de suas representações dominantes, a través das linguagens hegemônicas, a través dos valores ideológicos envolvidos nesse momento histórico, tem para essa psicologia. Isso, desafortunadamente, não se tem feito dentro da matriz cultural histórica. Tal parece que Vygotsky é um gênio impoluto, que não teve nenhum defeito e que podemos encontrar na sua teoria respostas para todos. Eu penso que é uma forma de trair o próprio Vygotsky. Vygotsky é uma teoria historicamente situada,
culturalmente definida, ideológicamente proyectada, que evidentemente abrió una nueva zona de posibles significaciones para fenómenos que antes que él no tenían encontrado un espacio de significado na psicología. Porém, as teorías no son fonte de verdades, ao menos esa es mi posición epistemológica. As teorías son fontes de inteligibilidades, y las inteligibilidades siempre tienen carácter histórico. Por tanto, a força de uma teoria está nas posibilidades de continuidade que seus aspectos contraditorios e inacabados nos permiten. Yo pienso que cuando nós asumimos o termo subjetividade, no estamos queriendo adicionar un concepto. Por ejemplo, cuando Marilyn ontem falava, Vigotsky, y eso es muy cierto, destacaba a unidade da emoción y a imaginación. Claro que sí, no a imaginación es una invención simbólica emocional, es una producción sobre un mundo, no puede ser un reflexo de un mundo, ¿verdad? Ahora, yo diría, y el pensamiento entonces que é uma unidade da emoção, a imaginação, a fantasia, operações cognitivas dentro de um sistema que funciona e motiva a ação humana. Então, por que seguir falando de pensamento? Por que não tomar o desafio vigotskiano e começar a pensar como o pensamento se inscreve em uma unidade mais complexa que se llama Perizhivanie, nos termos de Vigotsky, e que no meu caso eu chamo de configuração subjetiva. O homem que pensa é um homem que simultaneamente está atravessado por efeitos da condição de gênero, das definições culturais em que ele vive. É um homem que está atravessado por toda a trama complexa simbólica que caracteriza um momento histórico e cultural e se organiza no trasfondo social e institucional da ação humana. Entonces no podemos seguir con esa taxonomía tradicional, o pensamiento aquí, a percepción lá, cosas que el propio Vigotsky, no concepto de sistema, de funciones psíquicas superiores, ya supera. Só que con el concepto de Perizhivanie y sentido, na mi opinión, él va além. Él está procurando sistemas, él no está procurando funciones. Y si nos analizamos o histórico del pensamiento vigotskiano, tem uma dupla tendência que se sobrepõe e se contradiz. O ênfase nas funções, mas o ênfase em sistemas. Só que a gente teria que especificar a que tipo de sistema estamos falando. Porque em psicologia, a expressão sistema tomou o caráter de holístico, abrangente, teleológico, universal e sustitutivo da singularidade. Por isso, eu preferi me separar do conceito de sistema e falar de um conceito que, aliás, descobri que hoje também estão trabalhando alguns autores, alguns deles que eu valorizo muito, como a Erika Burman, e outros autores psicanalistas recientes que precisamente estão procurando essa articulação complexa da produção humana y un mundo cultural, histórico y social en que el hombre vive. ¿Por qué un concepto de configuración? ¿Qué traz de nuevo el concepto de configuración subjetiva? Él traz un concepto que se organiza en un proceso de acción humana. Él traz un concepto que no representa una entidad fixa. Por exemplo, eu falo de dois tipos de configurações subjetivas. Aqueles que organizam a nossa história vivida, as quais se poderiam definir como personalidade, que é um sistema de configurações em movimento. Está claro que meu pai não é um conjunto de memórias minhas. Meu pai é uma produção subjetiva de uma história que não apenas implica meu pai, implica a relação de minha mãe com meu pai, implica a relação minha com meus irmãos, como meus pais se posicionaram frente a meus irmãos. Ou seja, que no ser humano nunca tem nenhum processo externo ou interno que se caracterize pela linearidade. A condição complexa
cultural, histórica y social humana. Implica que el ser humano siempre está en una red simbólico-histórica que integra historia y contexto y que simultáneamente esa integración toma forma cultural a través do simbólico. Por tanto, falar de funções isoladas é um lastre de uma psicologia muito mais simples. Por exemplo, na discussão atual que eu tenho, eu evito o conceito motivo. Que coisa é um motivo? Quando eu estou pensando, eu estou motivado. O pensamento gera motivação quando responde à configuração subjetiva de aquilo que eu estou pensando. Quando o pensamento é formal e não está subjetivamente configurado, não está atravessado pela diversidade de recursos simbólicos, emocionais, que caracterizam-me aqui e agora na ação humana. Claro, aí podemos falar de um pensamento operacional ou de uma forma instrumental de analisar o pensamento. Eu sinto que os conceitos, e agora quero rapidamente fechar, porque já a Marilyn me falou que já não me queda nada, não? Todavía tengo 3 minutos, mas como professor Nikolai vou tentar pegar mais outros 3 e aí fecho certinho. Quando eu parti do conceito de sentido em Vigotsky, para mim foi muito importante, porque Vigotsky magistralmente saca o conceito de sentido na linguística. Temos que reconhecer que é muito influenciado por Paulan, um psicólogo francês que desafortunadamente não tenho tido a oportunidade de ler seus originais, e traz para uma nova definição da consciência humana. O sentido é todos aqueles elementos psíquicos que emergen na consciência frente à palavra. Então, Vigotsky, não sei até que ponto, com uma consciência teórica plena disso, integra a consciência com a processualidade da linguagem. Só que a processualidade da linguagem implica um outro que está em dialogicidade. Tema que Vigotsky não aprofunda e que Bakhtin aprofunda, até porque sobreviveu a Vigotsky para quase 4 décadas, verdade? Isso nos podemos centrar depois na discussão. Mas com esse sentido, precisamente em esse elemento, me fez refletir como, em lugar do cognitivo, deveríamos falar do simbólico. Porque algo que nós, num enfoque cultural histórico, não podemos perder de perspectiva, são nossos fantasmas. Aquelas emoções que se desdobran en procesos simbólicos de experiencias vividas que no están ni significadas ni representadas conscientemente. Aquel logro fantástico de Freud sobre o carácter inconsciente da motivación humana tem que encontrar también un lugar no marco cultural histórico. O sea, evidentemente que a consciencia no es o carro rector, é a contradicción permanente entre configuraciones no concientizadas y representaciones concientizadas, sino ¿dónde está a dialéctica nessa relação? Tem muitos registros que entram no nosso mundo simbólico emocional e que a gente não toma consciência representacional. Esse é outro ponto para deixar para discussão. Finalmente, quando eu falo de subjetividade, estou falando de unidades complexas, essas configurações subjetivas que integram o simbólico e o emocional, mas que simultaneamente se configuram em toda função ou acto humano. Quando eu não penso apenas desde o lugar em que estou intelectualmente. Eu penso através de minha história. Eu penso como cubano, eu penso através de minhas batalhas políticas, eu penso através dos desdobramentos que tiveram impactos e que eu não tenho uma clara consciência deles. Seria muita prepotência, muita arrogância antropocêntrica pensar que nossas representações conscientes esgotam a nossa complexidade psicológica, a nossa complexidade subjetiva. É como aquela antiga aspiração da ciência a ter a verdade sobre o mundo. Não, a ciência é também uma produção simbólica. Por isso, sua aspiração é a inteligibilidade, nunca a verdade. Fico por acá. Gostaria, tenho algumas ideias ainda que me faltam, mas penso que a pincelada central que queria expressar está dada a mensagem. Então, uma última, nenhuma última coisa. Finish. Fica para a discussão. Obrigado.
Thank you very much, Fernando. And it is now my opportunity to present some ideas to add to our continuous discussion. And to add to our continuous discussions, and we've commenced a very rich discussion in relation to, we began, well, following on from Fernando, and I particularly think it's very interesting that that he concludes his session in relation to thinking through his own history, and in the sense that he's not only thinking through his own history, but he's actually plotted a very interesting historical paradigm shifts and struggles that began with Vigotsky and those that followed to actually overcome the dualism and to really move into a space of this subjective configuration that Fernando has brought forward. Similarly, Nikolai has presented to us the concept of Perizhivanie as a concept, not an everyday concept, but a scientific concept with content, and has elaborated that as well. So I'm going to add to our discussion so far, and I want to highlight and show you some video clips, and we think that it'll work today, and I'm going to move across to the side here to do that. And I want to add to this in relation to a particular curiosity that I think connects very, very well with the concept of Perizhivanie and the concept of subjective configuration. And I want to discuss this through some material, some empirical material, but also in relation to the concept that Vigotsky has of play. So this comes back to Fernando's point around imagination as well that he raised in his discussion. So where I want to begin is to introduce, just to say that it's not something that's new in relation to some of the literature. Fairholt has discussed Perizhivanie and play as well. It's okay, don't frown, Nikolai. Nikolai and I have had some discussions about this, but I want to raise it initially to actually discuss this idea where she juxtaposed the material of a play world with the poetic representations or film play of this play world to make Perizhivanie visible for analysis. Now, I draw that quote specifically because of the struggle there is in terms of the methodology around Perizhivanie, and I think that our first two speakers have really started to unpack some of the theoretical ideas in relation to not just the assumptions and the paradigm shift that was needed historically to look at this area, but also in relation to the concept, Perizhivanie as a concept and with content. So in that context then, how do we study Perizhivanie methodologically? And this is where I want to specifically, people may know about play worlds, but I'm not going to go into a lot of detail about it. But to specifically draw upon this idea, excuse me, that Fernando talks about in relation to he says that Vygotsky understood the unity of personality environment in Perizhivanie, and Nikolai mentioned the notion of the particular concepts, and he talked about Bozovich's work around the social situation of development, elaborated from Vygotsky, and the problem with the environment, from the 1994 publication. I also want to draw upon that work as well, but mostly to illustrate some particular points that I wish to raise. I'm conscious of the time, so what I might do is move forward to some of the empirical material, because I think the theoretical ideas have actually been discussed quite well to date. Oops. Okay, I'm going the wrong way. Okay. And specifically,
Specifically, what I would like to do is to draw out a little more in relation to this notion of refraction and how the same environment can be experienced differently depending on the social situation or development of the particular children. And Nikolai, of course, mentioned Vigotsky's clinical work in relation